É a primeira vez que a raça Cenepol participa de um estudo aqui dentro do Instituto de Zootecnia em Sertãozinho. A Renata Helena Branco, que é diretora do Centro de Gado de Corte aqui do IZ, está coordenando essa prova de eficiência alimentar junto com uma extensa e importante equipe de técnicos aqui do IZ. E essa estreia, vamos dizer assim, do Cenepol aqui no IZ, vem com uma organização muito forte lá de fora já, Renata. Não sei se você observou isso também, mas aqui, a partir de agora, nessa prova, que tem muito bem definidos os seus critérios, qual é o grande benefício que esses animais podem trazer para esses criadores que querem medir isso? Como é que você está enxergando isso? Bom, realmente é um grupo extremamente organizado, né? A gente observou isso quando eles nos procuraram. E para a raça Cenepol é uma característica a mais, né? Que é um animal que tem um potencial de ganho muito grande, então você não tem por que avaliar ganho novamente, mas é uma característica de eficiência, é uma coisa nova e a gente vai conseguir, dentro desse teste, com esse grupo, identificar os animais que são mais eficientes, os que têm menor exigência de mantença, né? E agregar essa característica para a raça que eu acho que é de extrema importância no contexto que a gente vive, animais consumindo menos, produzindo mais alimento, né, produzindo mais carne, emitindo menos metano, porque a gente sabe que os animais que são eficientes, eles têm uma menor emissão de metano. Então é uma característica assim, que só vem agregar ao potencial do Cenepol, que todo mundo sabe que é extremo, né? Então, por isso tem crescido muito a raça no Brasil, mas aqui, para consumo, os critérios, o regulamento da prova mudou muito em relação ao que você já tem historicamente fazendo, desde a década de 50 praticamente, que o IZ vem fazendo com diversas raças, diversas espécies. Como é que tem sido o regulamento para a medição dessa eficiência alimentar? A gente faz prova de ganho de peso desde a década de 50 e a gente faz prova de eficiência alimentar desde 2005, né? Então a prova, a gente aqui até... Os nossos animais, eles estão na prova de eficiência alimentar que está dentro de uma prova de ganho de peso. É diferente do Cenepol hoje. O Cenepol, ele só está na prova de eficiência alimentar. É uma prova que tem um período de duração menor. A gente tem 98 dias, são 28 dias de adaptação e 70 dias de coleta de dado, que é o período mínimo para que a gente consiga ter um ganho de peso satisfatório, conseguir avaliar o ganho de peso e avaliar o consumo dos alimentos, dos nutrientes, né? Então, esses animais, eles são avaliados diariamente, a gente pesa o alimento que é fornecido e no dia seguinte a gente retira a sobra, então a gente tem mensurado durante 98 dias o que esse animal realmente consumiu. Existe alguma perspectiva que vocês, técnicos que têm já experiência bastante nisso, a respeito do que vocês têm observado? A característica que está sendo avaliada, eu até falei do CAR, é o consumo alimentar residual, que ela leva em consideração o ganho no período, nos 70 dias, e o peso metabólico do animal nesse período. E aí a gente estima uma equação, o consumo que aquele animal deveria ter naquele período, com aquele ganho, com aquele peso. E aí a gente observa o que o animal realmente consumiu e por uma subtração a gente tem um resíduo, que é o consumo alimentar residual. Se esse resíduo for positivo, significa que ele consumiu além do que ele precisaria. Então a gente fala que ele é menos eficiente ou que ele tem CAR alto. Se o resíduo for negativo, ele deixou de consumir para aquele ganho que ele teve. Então, é um resíduo negativo, CAR baixo, que são os animais mais eficientes. A gente espera, sim, que esse resíduo seja grande, porque o consumo desses animais ele é superior. A gente tem 2 lotes de idade aqui, os animais entraram com média de 15 meses e de 18 meses. São animais que foram pré-selecionados na origem, então são tourinhos já, né? São animais que já iam trabalhar como touros, são animais que já têm um destaque para carcaça, já têm um destaque para ganho de peso.
E aí só veio a agregar essa característica ao animal, né? Então a gente tem uma informação a mais para o animal. A gente faz a avaliação diária. A gente consegue identificar algumas diferenças entre animais aqui no visual. Então tem animal mais seletivo, menos seletivo, animal que deixa talo de feno, animal que não. Mas a gente ainda não fez as avaliações, a gente coleta a sobra diariamente e essa sobra ela vai para o laboratório, a gente faz a matéria seca e depois a gente retorna e faz o cálculo do consumo de matéria seca e aí a gente faz a equação. A gente deixa para fazer a equação no final para não ter expectativa mesmo, tanto do pesquisador como do criador. Então a gente deixa para fazer o relatório final. Então a gente ainda não tem, a gente não sabe quem vai ser o mais eficiente, quem está comendo além do que precisa, a gente ainda não sabe. Mas isso já é um passo bem dado pela raça Cenepol, de uma maneira geral, né? Os criadores que compõem o grupo parceiro de Cenepol. É legal para vocês, deve ser bastante interessante saber da preocupação das pessoas, né, que criam em ter segurança de fornecer ao mercado apenas animais que tenham essa medição, essa chancela que dispensa muitas apresentações e muitos comentários do IZ. Então, parabéns e no final a gente vai estar junto para mostrar esse relatório final, o ranking, e aí felizes daqueles que puderem contar com essa genética, né, Renata? Obrigada. A gente agradece ao parceiros pela confiança depositada no IZ, né? É a primeira vez realmente que a gente trabalha com o Cenepol, mas tem sido um grande prazer. Legal, obrigado. Renata Branco, que é diretora do Centro de Gado de Corte aqui do IZ, Daniel de Paula em Sertãozinho para o SBA.